Oi, gente! Hoje a nossa leitura está em Números, capítulo 3. Vamos orar de iniciarmos a nossa leitura? Pai, em nome do Senhor Jesus, graça nós te damos, porque este momento, Senhor, nós dedicamos a Ti, o grande Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Vamos ler. Estas são também as gerações de Arão e de Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. E estes são os nomes dos filhos de Arão, Nadab, o primogênito, e Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, os sacerdotes que foram ungidos, a quem ele consagrou para ministrar o sacerdócio. E Nadab e Abiú morreram perante o Senhor quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto de Sinai, e não tiveram filhos. E Eleazar e Itamar ministraram sacerdócio diante de Arão, seu pai. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: traze a tribo de Levi e apresenta-os perante o sacerdote Arão, para que possam servi-lo. E cumprirão as suas obrigações e as obrigações de toda a congregação. Para fazer serviço do tabernáculo. Perdoa, gente. Segunda-feira é o dia, né? E cuidarão de todos os instrumentos do tabernáculo da congregação e cuidarão dos filhos de Israel para realizar o serviço do tabernáculo. E darás os levitas a Arão e seus filhos, e eles lhes serão dados de entre os filhos de Israel. E nomearás a Arão e seus filhos, e eles exercerão as funções sacerdotais, e o estranho que se aproximar morrerá. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: eis que tomei os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel. E os levitas serão meus, porque meus são todos os primogênitos. Porque no dia em que feri todos os primogênitos na terra do Egito, santifiquei para mim todos os primogênitos de Israel, tanto humanos como animais, e serão meus. Eu, Senhor. Eu sou o Senhor. E o Senhor falou a Moisés no deserto Sinai, dizendo: conta os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, conforme as suas famílias. Contarás todos os homens com idade igual ou superior a 1 mês. E Moisés os contou, segundo a palavra do Senhor, como ele ordenara. E estes eram os filhos de Levi por seus nomes: Gerson e Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson para suas famílias: Libni e Simei. E os filhos de Coate por suas famílias: Anrão e Eusá, e Hebron e Uziel. E os filhos de Coate por suas famílias: Arão e Izar e Hebron e Uziel. E os filhos de Merari por suas famílias: Mali e Muzi. Estas são as famílias dos levitas, segundo as casas de seus pais. De Gerson era a família dos libnitas e a família dos simeitas. Estas são as famílias dos gersonitas. Os que foram contados entre eles, segundo o número de todos os homens de idade igual e superior a 1 mês de idade. Os que foram contados entre eles eram 7.500. As famílias dos gersonitas acamparam atrás do tabernáculo no lado do ocidente. E o capitão da casa do pai dos gersonitas será Eliasaf, filho de Lael. E o cargo dos filhos de Gerson no tabernáculo da congregação será o tabernáculo, e a tenda, e a sua coberta, e a cortina para a porta do tabernáculo da congregação, e as cortinas do átrio, e a cortina para a porta do átrio, que estará ao lado do tabernáculo, e ao redor do altar. E também as suas cordas para todo o seu serviço. Gente, são 51 versículos, aguenta firme aí, amém? E de Coate era, Deus tá vendo, hein, irmão? E de Coate era a família dos Anramitas e a família dos Israelitas. E a família dos Hebronitas e a família dos Uzielitas. Estas são as famílias dos Coatitas. O número de todos os homens com idade igual ou superior a 1 mês era 8.600 cuidando da guarda do santuário.
As famílias dos filhos de Coate acamparam do lado sul do tabernáculo. E o capitão da casa do pai das famílias dos coatitas será Elisafã, filho de Uziel. E eles deverão cuidar da arca, e da mesa, e do castiçal, e dos altares, e dos utensílios do tabernáculo, com que servem, e a cortina, e todo o serviço. E Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, será o capitão dos capitões dos levitas, e supervisor dos que terão o cuidado do santuário. Deixa eu sentar direito aqui, né, gente? Ai, peguei uma cadeira errada aqui. Tá vendo que lindo, gente? Cuidado, né? De Merari era a família dos Malitas e a família dos Musitas. Estas são as famílias de Merari. Os que foram contados entre eles, segundo o número de todos os homens com idade igual ou superior a 1 mês, eram 6.200. E o chefe da casa do pai das famílias de Merari será Zuriel, filho de Abiail, e eles acamparam do lado norte do tabernáculo. E sob a custódia e cargo dos filhos de Merari estarão as tábuas do tabernáculo, e os varais, e as colunas, e as bases, e todos os seus utensílios, e todo o seu serviço. E as colunas do átrio ao redor, e as suas bases, e as suas estacas, e as suas cordas. Mas os que acampam diante do tabernáculo do lado oriental, diante do tabernáculo da congregação, no lado oriental, Moisés e Arão e seus filhos manterão a guarda do santuário para o cargo dos filhos de Israel. E o estranho que se aproximar morrerá. Todos os que foram contados dos levitas que Moisés e Arão contaram por ordem do Senhor, segundo as suas famílias, todos os homens com idade igual ou superior a 1 mês, eram 22.000. E o Senhor disse a Moisés: conta todos os primogênitos dos filhos de Israel, com idade igual ou superior a 1 mês, e toma o número de seus nomes, e tomarás os levitas para mim. Eu sou o Senhor, no lugar de todos os primogênitos dos filhos de Israel, e o gado dos levitas, no lugar dos primogênitos entre o gado dos filhos de Israel. E Moisés contou como o Senhor ordenara todos os primogênitos entre os filhos de Israel. E todos os primogênitos, pelos números de nomes, com idade igual ou superior a 1 mês, dos que foram contados, somaram 22.273. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma os levitas no lugar de todos os primogênitos entre os filhos de Israel, e o gado dos levitas no lugar do gado de Israel. E os levitas serão meus, eu sou o Senhor. E para aqueles que serão resgatados dos 273, dos primogênitos dos filhos de Israel, que são em um maior número que os levitas, tomarás por cabeça 5 ciclos, segundo o ciclo do santuário. Os tomarás. O ciclo é 20 geras. E darás a Arão e a seus filhos o dinheiro com o qual o número deles será resgatado. E Moisés tomou o dinheiro do resgate daqueles que eram em maior número que eles, que foram resgatados pelos levitas, dos primogênitos dos filhos de Israel. Ele tomou o dinheiro 3.365 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E Moisés deu o dinheiro dos que foram resgatados a Arão e a seus filhos, segundo a palavra do Senhor, e conforme o Senhor ordenara a Moisés. Que palavra, né, gente? Sobre os levitas, sobre os primogênitos. Deus é um Deus que ama, né? Ama tudo que a gente coloca ele em primeiro. Às vezes nós colocamos tudo em primeiro, não colocamos Deus em primeiro. E a gente às vezes lê aqui a palavra, a Bíblia. Olha o tamanho dessa Bíblia, gente. Se não fosse importante, vocês acham que toda a Bíblia teria a mesma coisa? Teria os mesmos números? Então, gente, Deus é um Deus de detalhes. Ele é um Deus de detalhes. Vamos orar? Pai, graça nós te damos, porque o Senhor é um Deus que é o grande eu sou. Nós te adoramos. Pedimos perdão pelos nossos pecados. Pedimos que o Senhor nos ajude a sempre colocar o Senhor no centro, em primeiro lugar em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Bem, gente.